Olá, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre por que os economistas brigam tanto, né? Esse é um negócio curioso para mim, né? Eu sou economista há muito tempo e já presenciei muitas brigas entre economistas, mas brigas assim de perder a amizade, de vai cada um para um lado e nunca mais se falam, né? E ao longo do tempo eu fui percebendo que essa coisa de economia, das visões de mundo dos economistas, né, de como os economistas encaram o mundo, é muito parecido com futebol e religião, né? Eles não conseguem se entender, né? Há muitas divergências em escolas que eu já dei aula também, há brigas de professores que são demitidos ou professores que não são contratados, né? Por conta dessas divergências de visão de mundo, né? No fundo, os economistas têm uma visão de como a economia funciona, né? Que a gente chama do modelo teórico que tem na cabeça do economista ou da estrutura que ele enxerga na maneira de funcionar da economia, né? É claro que a discussão mais clássica, não preciso repetir aqui, é a discussão em relação ao mercado, né? Se o mercado resolve, se o mercado funciona, se o mercado é capaz de tudo solucionar, ou se o Estado tem algum papel, né? Que seria uma briga, vamos dizer assim, arquetipal até de mercadistas versus intervencionistas, né? Então, a gente pode dividir as escolas, né, de pensamento dos economistas entre uma escola mais intervencionista, que é até uma palavra meio feia, né? Ou escola em que os economistas acreditam que o governo, que o Estado tem um papel de ajudar, de induzir, de estruturar, de regular, e ao fazer isso ele melhora o funcionamento da economia. E tem uma outra escola, que seria no limite a escola totalmente liberal, né, que acha que o mercado resolve tudo e, portanto, quanto menos governo, quanto menos Estado, melhor. Né? Mas claro que são dois tipos ideais extremados, né, porque na verdade dentro desse espectro, né, existem N escolas, né, várias escolas de pensamento entre os economistas em relação à maneira pela qual eles enxergam o funcionamento dessas economias. Né? E a minha visão é muito mais uma de que o Estado, de que o setor público tem um papel essencial para ajudar o setor privado a funcionar, né? Para ajudar os mercados funcionarem de maneira mais eficiente é, e mais, vamos dizer assim, produtiva para a economia. Né? Eu sou um economista do tipo falhas de mercado. Né? Eu acredito que os mercados são a melhor maneira de estruturar uma economia, só que eles têm um problema, que é o problema que a gente chama de falhas de mercado. Né? Em alguns contextos, eles não funcionam muito bem. Né? Então, vou dar dois exemplos rápidos aqui só para ilustrar meu ponto. Né? O primeiro contexto é da chamada coordenação macroeconômica. Né? O que é a coordenação macroeconômica? Quem sacou isso primeiro foi o Keynes, né? Em 1936, quando ele escreveu a teoria do juro, do emprego e da moeda. Ele descobriu uma falha de mercado ou uma falha de funcionamento da economia gigantesca, que foi a crise de 29. Né? A crise de 29 foi provavelmente a maior crise do capitalismo. Né? A gente está falando de desemprego nos Estados Unidos passando de 20% da população economicamente ativa, 50% dos bancos quebraram, o PIB caiu, despencou quase 20%. Né? E os economistas olharam para aquilo e falaram, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? Como é que a economia capitalista produziu uma crise tão violenta, né? De proporções tão grandes? Né? E o Keynes olhou aquilo e falou, peraí um pouquinho, tem um problema de coordenação aqui. Né? Foi daí, inclusive, que surgiu a chamada macroeconomia keynesiana. Né? Que problema de coordenação é esse? Ele falou, bom, a gente tem um problema aqui que ninguém gasta porque ninguém ganha. Né? Como ninguém ganha, ninguém gasta, e aí ninguém gasta e ninguém ganha, e fica um negócio meio circular, né? Vale dizer, a gente já viu isso em detalhe em outras aulas, né? Mas os consumidores têm medo de ser demitidos ou não têm aumento de salários, então eles não consomem. Na medida em que eles não consomem, os empresários também não investem, porque as fábricas ficam vazias, porque eles não conseguem vender os produtos. E na medida em que eles não investem, eles não constroem novas fábricas e novos equipamentos, então eles não geram demanda para novos equipamentos e novas fábricas. Isso também faz com que os produtores de equipamentos e de máquinas parem, né, porque eles não vão produzir porque não tem demanda, e ao parar de produzir eles não pagam salários, né, e ao não receber salários os consumidores também não gastam e não compram os produtos. Então a economia vai entrando numa espécie de um círculo vicioso em que ninguém gasta, ninguém consome e ninguém investe. Né, e aí o PIB começa a cair, 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 e aí tem um belo exemplo aí de uma falha de coordenação, né, que o Keynes identificou de maneira muito clara e inclusive construiu uma teoria, né, que foi a teoria geral do juro, do emprego e da moeda, que em outras aulas a gente aborda de maneira mais com mais calma, né, porque o assunto não é tão simples, mas ele construiu essa teoria para explicar as crises, para explicar a crise de 29. Ele mostrou que o Estado tem um papel fundamental nessa
coordenação macroeconômica, né? Vale dizer, se ninguém está gastando, um papel importante do Estado é entrar fazendo investimento público, como foi, por exemplo, o New Deal do Roosevelt, né? Ao fazer investimento público, o Estado ajuda a ativar a economia e convencer as pessoas a gastarem de novo e os empresários a investirem de novo e, portanto, recolocar a economia nos trilhos, né? É um pouco do que aconteceu com o Brasil em 2015 e 2016. A gente teve uma das maiores crises, talvez a maior crise da economia brasileira, e todo mundo ficou acuado, com medo. As pessoas pararam de consumir, pararam de ir no shopping, pararam de comprar roupa, pararam de trocar de carro, pararam de comprar casa, né? E a economia brasileira parou, né? Na verdade, o PIB despencou quase 10% e a gente passou por algo parecido com a crise de 29, não em proporções não tão grandes, mas foi uma crise muito parecida, né? Então esse tipo de coisa que o Keynes tentou explicar que é uma falha de coordenação, que os economistas chamam no Economês Horrível de falha de coordenação macroeconômica. Quer ver um outro exemplo? Por que os países pobres não ficam ricos automaticamente, né? Aí tem uma outra falha, que é a falha das estruturas de mercado, né? Os países ricos eles já estão estabelecidos nos mercados mais nobres, né? Que a gente chama de estruturas de oligopólio e de monopólio, ou mercados em que há muito poder de monopólio, né? Então é muito difícil para os países pobres e de renda média conquistarem espaço nesses mercados de países ricos, né? Estou falando aqui para dar exemplos práticos de avião, de carro, de moto, de máquina, de química, de fármacos, né? É muito difícil para um país pobre emergente construir uma empresa e dominar e conquistar espaço nesses mercados que já estão tomados por empresas de países ricos, né? São mercados com estrutura de oligopólio ou monopólio que tem, portanto, poder de monopólio, né? Então, isso a gente estuda no que os economistas chamam de organização industrial, né? A organização industrial olha a estruturação dos mercados, né? Mercados em que tem muita concorrência, pouca concorrência, em que é fácil para empresas entrarem, que é difícil para empresas entrarem, no que a gente chama de novos entrantes, né? Então, se no mercado existe muito poder de monopólio, se ele está estruturado como um oligopólio ou como um monopólio, é difícil para os novos entrantes chegarem e conquistarem espaço, né? São mercados em que há altas barreiras à entrada, né? A gente já também discutiu isso em outras aulas. Barreiras à entrada, em geral, são conteúdos tecnológicos com domínio de poucas empresas, de patentes, são economias de escala, né, em que uma empresa precisa operar com um nível muito grande para ter lucro, né? Economias de escopo, em que ao fazer uma coisa a empresa tem facilidade de fazer outra coisa, né? Então, em geral, em mercados que têm economia de escala, escopo e forte conteúdo tecnológico, existe uma barreira natural à entrada, né? E, portanto, existe aí, entre aspas, uma falha de mercado porque os mercados ficam operando em nível ineficiente, né? Porque as empresas não conseguem entrar e transformar esse mercado num mercado concorrencial. Claro que no médio e longo prazo isso pode mudar, porque a tecnologia muda, ou novas empresas conseguem come up, né, desenvolver novas tecnologias para contestar esses mercados, né? Um belo exemplo disso é a briga da Microsoft, que era quase uma monopolista mundial, e ela começou a ser contestada pela internet, pelo Google, pelo Facebook, por incrível que pareça, essas empresas estão contestando o poder monopolista da Microsoft, já quase que dá para dizer que virou um duopólio ou um oligopólio nesse setor de softwares, né? Então, aí mais um exemplo de falha de mercado. E o setor público, claro, ele pode ajudar regulando, tentando quebrar os monopólios com legislação antitrust, anticartel. E nos países emergentes e pobres, o Estado pode e deve ajudar as empresas de países pobres e emergentes a tentar conquistar espaço nesses mercados. Um belo exemplo disso é a Embraer, né, que foi construída no Brasil, não sei como, né, porque é uma empresa absurdamente eficiente na fronteira tecnológica e está tentando conquistar mercados no mundo, mas não é difícil, porque a Boeing já está vindo para engolir ela. E mais um exemplo de que não é trivial para empresas de países pobres e emergentes ganhar espaço, ganhar escala e virar uma empresa gigante, né, como são as empresas de países ricos, né? Um belo exemplo disso foi a Hyundai na Coreia do Sul. A própria Toyota era tida como uma empresa ridícula nos anos 60, 70, quase quebrou, o governo japonês salvou a Toyota. O primeiro carro que eles tentaram vender nos Estados Unidos era conhecido como um cinzeiro em cima de 4 rodas, né? De tão ridículo que era o carro. Não conseguiram vender nada, mas o governo japonês insistiu, salvou, evitou que ela quebrasse, deu empréstimos e tudo mais. E depois a Toyota virou o que virou, produz 10 milhões de carros por ano. E é um dos grandes exemplos do sucesso japonês, mas lá atrás não foi fácil, né? Então, enfim, aqui de novo eu estava falando das escolas de pensamento, uma escola totalmente liberal e uma escola que enxerga
mais espaço, né, ou um papel para o setor público por conta dessas falhas de mercado. Eu dei duas falhas de mercado simples, né, de entender. Uma que é a falha da coordenação macroeconômica, que por diversas questões que a gente já viu em outras aulas no curso também, que colocam a economia numa crise, numa recessão. Essa é uma falha bem clássica. E a outra falha é do desenvolvimento econômico automático, né, que o mercado não é capaz de produzir automaticamente desenvolvimento econômico. Né? Eu dei exemplo dessas duas escolas extremas, mas é claro que existem pelo menos 10 ou 15 escolas. Né? E depois, em outros vídeos e outras aulas, eu vou contar essa história com mais calma, mergulhando especificamente em cada escola, para contar para vocês o que cada escola pensa. Tá bom? Obrigado.